Meus nobres cartoleiros, família Super Dicas, aqui vamos nós para a 22ª rodada do Cartola FC e do Brasileirão, com todas as nossas máquinas e especialmente com o nosso Super Toro aqui no canal, tentando uma recuperação depois de muito tempo. Nós acabamos tendo uma rodada bem abaixo das expectativas e também abaixo do que a grande maioria dos cartoleiros conseguiu fazer, na rodada número 21. E eu vou até aqui passar para vocês, porque a gente tem a convicção de que não fizemos nenhum absurdo. A nossa escalação foi toda bem calculada, dentro da lógica, dentro do que a gente vem fazendo desde o começo e que tem dado certo. E prova disso é terem acontecido muitos acasos, muitas coincidências aí sacanas, malditas, que fizeram com que a nossa nota fosse lá embaixo, meus amigos. Eu vou apresentar tudo para vocês nessa primeira parte do vídeo, onde a gente analisa o desempenho do Super Toro na última rodada. A nossa nota foi de 32,63 pontos. No campeonato fomos para 1.456,25 pontos. E a nossa média de 69,34 pontos. Infelizmente, até os 70 pontos de média a gente perdeu, mas nós vamos recuperar, nós temos plena convicção nisso. E com relação à posição geral no campeonato, na Liga Nacional, aí infelizmente eu não consegui fazer essa observação, porque vocês podem ver, não sei se está acontecendo só no meu Cartola, o sistema está bugado. As posições lá não estão nada corretas, então, infelizmente, não tem como saber a posição real do nosso time nessa rodada, número 21, indo para a rodada 22. Agora vamos aos acontecimentos da rodada que prejudicaram demais o nosso time, Começou no jogo Corinthians e Atlético Mineiro, teve um pênalti que não foi marcado para o Galo, que foi pênalti, e o árbitro, mesmo com a possibilidade de olhar o VAR, ele nem no VAR ele foi, acabou sendo prejudicado o Atlético Mineiro, e no lance seguinte teve o gol do Corinthians, que tirou o SG do Hever, e nós tínhamos o Keno, que seria o provável batedor aí da penalidade do Atlético Mineiro. Então esse foi um lance que prejudicou demais o nosso time. Eu não estou dizendo com isso que depois o Corinthians não tiraria o SG do Atlético Mineiro, logicamente não é isso que a gente está dizendo, mas não seria exatamente no lance seguinte, se o pênalti para o Atlético Mineiro fosse marcado, que era o correto a ser feito. Aí tivemos no jogo do Flamengo e Atlético Goianiense um gol anulado do Gabigol, que foi o nosso capitão, e a assistência foi do René, que é o nosso lateral. Então perdemos a chance aí de fazer 21 pontos, Tudo bem, o gol foi bem anulado, mas são coisas que é difícil de acontecer, Se o cara faz o gol, tem que valer, Poxa, a gente sempre espera que se fez o gol, que o gol vai ser validado, Infelizmente, nós tivemos o azar do gol ser anulado. E no lance seguinte, gol do Atlético Goianiense. Depois, no finalzinho da partida, o Arrascaeta, que a gente também tinha escalado, deu um gol pro Lincoln. Não foi só assistência, ele deu o gol, faz Lincoln. E o nosso amigo, debaixo da trave, a 2 centímetros do gol, sei lá, conseguiu perder um dos gols mais feitos da história do Maracanã. Então, ainda tivemos na segunda-feira o Giovanni Augusto, meia do Coritiba, que está no nosso time, estava, Ele fez o segundo gol dele na partida, mas esse gol foi anulado. E no lance seguinte, o que aconteceu? Gol do Bahia. E nós perdemos 2 SGs, estávamos com 2 SGs do Coxa, sendo que o jogo poderia ficar 2-0 para o Coritiba, com 2 gols do nosso meio-campista Giovanni Augusto e com os 2 defensores com SG. Então, essas coisas é só para poder mostrar que acontece, Nós não fizemos nenhuma loucura na nossa escalação, a gente seguiu todos os prognósticos, A única coisa que eu digo que nós fizemos errado, foi a análise do jogo Palmeiras e Fluminense. Porque a gente acreditava que o Fluminense ia tirar o SG do Palmeiras e que o Palmeiras não ia conseguir ter um desempenho muito legal, porque sentiria os desfalques, Muitos desfalques por conta do Covid, por conta de jogador convocado, Então a gente achou que ia ser um jogo mais difícil e acabou que o Palmeiras teve SG e o Rafael Veiga tirou uma nota muito legal, 18 pontos, e essa mitada dele a gente perdeu.
Tirando isso, só mesmo a sacanagem aí da rodada que nos prejudicou bastante. Então, falado tudo isso, vamos à escalação do Super Toro para essa 22ª rodada. Os grandes favoritos da vez, nós temos aí o Flamengo contra o Coritiba, e eu já vou avisando, né? Se o Flamengo prejudicar nós de novo, cara, tá demais. O Flamengo esse ano, ele não tá tendo a mesma regularidade do ano passado, mas a gente sempre confia porque ainda é a referência do Cartola, né? E do Campeonato Brasileiro. Ainda é o time com mais elenco, com mais condições de aguentar sobrecarga de partidas, né? Flamengo aí jogando outras competições junto com o Campeonato Brasileiro. Mas os resultados não estão vindo conforme o esperado, né? Pro time do Flamengo. Então, se o Flamengo, grande favorito contra o Coritiba, prejudicar de novo o nosso Cartola, é a última vez que eu aposto na base do Flamengo no meu time. Dali pra frente vai ser no máximo 3 jogadores, né? Como a gente sempre faz aí com os times que também são favoritos. Nós podemos considerar também o São Paulo contra o Vasco e o Palmeiras contra o Goiás. E os outros jogos são um pouco mais equilibrados, no que inclui o Internacional contra o Fluminense. No gol nós vamos com o Diego Alves, confiando aí no SG, uma defesazinha difícil. Nas laterais nós vamos dar mais uma chance para os dois que a gente tinha escalado na rodada passada. O René, que chegou a dar uma assistência para o Gabigol, em gol que foi anulado. E o Reinaldo, que apesar de ter ido mal, né, o São Paulo não teve SG no jogo contra o Goiás, mas ele é o batedor de pênaltis do time, né? Então, se o São Paulo, de repente, nessa partida tem o SG, né, que vai ser contra o Vasco, eu acho difícil o São Paulo ter SG, viu? Porque o Cano voltou a boa fase, né? O Vasco tá com um técnico novo também, né? Mas é que o Reinaldo é o batedor de pênaltis, né? Ele bate os escanteios também, então é muito arriscado ficar sem ter esse jogador. E o nível, né, não tá tão interessante também, né? A gente não tem lá muitas alternativas, então a gente acaba aí arriscando no Reinaldo, né? O que teria de outras opções tem o Marcos Rocha, né? E o Guilherme Arana. Seguindo então, na zaga nós vamos com Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Victor Cuesta, do Internacional, por pura falta de opções. Eu tenho visto o desempenho do Cuesta nesse ano muito negativo, eu já até tinha desistido de escalar ele, e só estou escalando dessa vez por pura falta de opções, e também minha insegurança em apostar em mais de um SG de alguma outra equipe que não seja o Flamengo. No meio de campo vamos com o Arrascaeta, que é o capitão do Super Toro. Além dele, vamos também com o Diego, que está provável, né? O Everton Ribeiro estava meio na cara que seria poupado nesse jogo. O nosso amigo jogou os 90 minutos, né, contra o Uruguai, e no dia seguinte jogou o segundo tempo todinho do jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, né? E não é mais nenhum garoto, tem 31 anos. E eu que estou chegando mais ou menos nessa idade, a gente vê que o corpo já não responde mais da mesma forma que de quando a gente tinha 20, né? 21, então é complicado. E nós temos também como meio-campista o Vina. O Vina no jogo Ceará e Atlético Mineiro, é um jogo mais equilibrado, né? O Atlético, de vez em quando, ele apronta essas surpresas, né? Para cima dos cartoleiros, para cima do torcedor atleticano. Nesse jogo aí contra o Atlético Paranaense, que parecia uma vitória certa aí pro Atlético, e uma arrancada, né? O Galo estava começando a despontar como o principal postulante ao título, né? Abria aí 5 pontos de vantagem, né? E depois ele só iria aguardar ali pelos jogos que o São Paulo ainda tem para cumprir, né? Os jogos do São Paulo que foram adiados. Mas agora, com essa derrota surpreendente em casa, liga o sinal de alerta de novo, mantém o equilíbrio na competição, e aí o time tem que compensar esse revés, né, e fazer uma avaliação, porque não é a primeira vez. O Atlético já desperdiçou pontos em casa também que ninguém esperava, e precisa aí ter o foco, né, ter o foco muito bem colocado para não desperdiçar mais pontos que não pode desperdiçar. Vamos no ataque com Bruno Henrique e a dobradinha do São Paulo, Luciano e Brenner. Eu sempre
que for possível, eu vou escalar os dois, porque a gente vê que esse ataque é uma loteria muito grande. No jogo São Paulo e Goiás, por exemplo, foi o Brenner que imitou. E no São Paulo e Fortaleza, lá no Castelão, quem imitou foi o Luciano. Então como é que a gente faz? Eu vou com os dois, né? Quem quiser arriscar colocar um só, aí tem que torcer para que só ele imite, né? Ou então, se os dois imitar pelo menos, aí tá tranquilo, o jogador que a pessoa escalar vai imitar também, logicamente. O técnico é o Rogério Ceni, o preço do time, 121 cartoletas e 26 centavos. Repetindo então, nós vamos no gol com Diego Alves, nas laterais René e Reinaldo, na zaga Gustavo Gomes e Victor Cuesta. Meio de campo Arrascaeta é o capitão do Super Toro, Diego e Vina. E na frente, Bruno Henrique, Luciano e Brenner com o técnico Rogério Ceni. Preço do time, 121 cartoletas e 26 centavos. Beleza, meus amigos? Vamos com tudo aí para mais uma rodada. Aquele abraço e bora mitar!